Nossa República está de volta com o Luciano Vacari, conversando sobre sustentabilidade, meio ambiente, licenciamento e tantos outros assuntos importantes para o nosso agronegócio, portanto, para a economia de Mato Grosso e do Brasil como um todo. Você tocou num assunto bastante sensível, que é a questão do desmatamento ilegal, que é a questão das queimadas por conta desse desmatamento, da grilagem de terra pública, da invasão de terras indígenas por garimpo. Todas essas atividades ilegais trazem para o agronegócio brasileiro um custo muito alto, um risco muito alto, por quanto o mercado internacional cobra do Brasil eficiência no combate a essas ilegalidades. Por que o Brasil não consegue resolver esse problema, Vacari? Você tem acompanhado essa coisa do agronegócio há tanto tempo? Por que razão? Porque aí não é só uma questão de comunicação, né? É uma questão de ação, de atitude, de postura política, de rigor em fiscalização. E a gente vê, por exemplo, o governo atual afrouxa a fiscalização nessas regiões quando, justamente no momento que tinha que apertar ainda mais para tentar punir, prender, enfim, fazer o que fosse necessário para que o Brasil não sofresse as consequências dessa bandidagem, essa ação de bandidagem, se me permite a palavra. Não, eu acho que a palavra é exatamente essa. Bandidos que cometem crimes ambientais colocam em risco a imagem de todo um segmento que é formal, que gera muito emprego e muita renda, que é o grande responsável pelo superávit da balança comercial brasileira, que é o agronegócio. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que praticam atividades ilegais em áreas indígenas e unidades de conservação, praticam o desmatamento ilegal, e isso contamina todo um setor por conta da ineficiência do governo. E aí a gente precisa fazer um parêntese aqui, que não é deste governo ou daquele governo, isso é histórico no Brasil. O grande problema da ilegalidade no Brasil, Mauro, começa no seu nascimento, que é a regularização fundiária. Um país ou um estado que não sabe quem é o dono daquela terra, não vai saber nunca se aquele desmatamento é legal ou ilegal. Se você não consegue identificar quem é que está ali, se ele tem direito de estar ali ou não, você não vai conseguir dar o segundo passo. Quando a gente vê as operações do IBAMA, da Força Nacional, de combate ao desmatamento ilegal, ele coloca todo o produtor com todo aquilo como se tudo aquilo fosse ilegal. E não é assim. A gente quer que o ilegal seja punido, mas que o legal seja reconhecido. E a base disso parte de um programa muito bem estruturado de regularização ambiental, de regularização fundiária. Nós temos que dar dignidade e, ao mesmo tempo, responsabilidade para o dono da terra. A gente tem aqui no Mato Grosso glebas estaduais e federais com programas de assentamento há mais de 20 anos sem regularização fundiária. Isso não pode acontecer. E nem se explica, né, cara? E nem se explica. Exatamente. Sabe, com o nível de tecnologia que existe hoje, com as ferramentas tecnológicas à disposição de todo mundo, cara, eu acho que já passou da hora de alguém sentar e até de maneira bem incipiente, a gente tem visto resultados desse governo federal. Volta e meia ele anda um estado ou outro entregando títulos de regularização fundiária para pessoas que estavam na posse. Só que isso tem que ser uma coisa mais estruturada, tem que ser um negócio que atinja mais gente de maneira mais rápida, porque a hora que o sujeito tiver a
a titulação da terra, ele vai se sentir vigiado. Ele vai assim, opa, o cara sabe quem é que mora aqui, que ele sabe que é o meu CPF que defende esse negócio aqui, e eu vou ser responsabilizado se eu cometer algum crime ambiental. E perceba que nós estamos falando de coisas ilegais. Uma unidade de conservação federal, a guarda dela é o governo federal. Se houve uma invasão naquela unidade de conservação, se alguém está produzindo lá dentro, ele não deveria estar produzindo ali dentro. E não é justo que a imagem de um setor extremamente tecnificado e produtivo seja maculado por criminosos, que é o que acontece hoje. Hoje, você tem razão quando você fala que coloca tudo num balaio de gatos, né? Como se o invasor de terra pública fosse o produtor rural vizinho, estabelecido ali do lado, que tem uma fazenda e resolve ampliar. Isso é uma política de divulgação de anos e anos das instituições públicas que deveriam combater e zelar por separar o joio do trigo. E realmente não é fácil. Hoje, Mato Grosso, por exemplo, tem um sistema de detecção de desmatamento muito preciso. Já gerou algo como 400 milhões de multa em áreas para pessoas que estavam desmatando de forma ilegal. Portanto, se gerou essas multas para essas pessoas, as pessoas são provavelmente proprietárias ou têm algum tipo de posse daquelas áreas, né? A gente chega a essa conclusão. Então, também não é só o bandido, mas também tem gente, por isso que eu estou frisando isso, porque às vezes a coisa não fica muito clara, né? Tem gente ampliando a área de forma inadequada, de forma ilegal, né? De fazendo aumento de pastagem, etc., porque isso está gerando multa, né? Porque bandido não paga multa. Aliás, bandido você não acha para multar. Essa que é a verdade. Se você acha alguém para multar em determinado local, é porque lá tem algum tipo de documento de posse, escritura, sei lá. É o que você está falando, né? Então, tem essa confusão precisa ser melhor esclarecida, não acha, não? Eu acho que quanto mais informação e mais transparente for esse processo, melhor para todo mundo. Há alguns anos atrás, vou dar um exemplo aqui do Mato Grosso. Há alguns anos atrás, uma solicitação de regularização de um cadastro ambiental rural de um produtor, de um CAR. Demorava 5 anos para ser aprovado pela SEM. Hoje, ainda demora meses para ser aprovado pela SEM. E aí a gente precisa separar duas coisas. A gente precisa separar aquele ilegal do cara que não tem direito a fazer ou aquele ilegal do cara que não teve autorização para fazer. São coisas diferentes. Tem muita gente no estado de Mato Grosso que foi autuado porque não teve autorização de desmate, sendo que ele tem direito a desmatar. E aí entra na ineficiência do órgão público. E teve muita gente que cometeu crime ambiental. Esse cara tem que ser punido. O cara, quando desafia a lei, ele tem que saber que ele vai ser punido de acordo com o rigor da lei. Ponto. Isso não tem que ser discutido. O que a gente precisa discutir é como é que a gente torna a relação produtiva mais eficiente, dando celeridade aos processos, dando transparência aos processos, porque a hora que tudo funcionar como um relógio, isso inibe o cara a produzir, a praticar ilegalidade. Fala assim, opa, eu vou tomar cuidado porque estão me vigiando, eu vou tomar cuidado porque eu sei, o cara sabe quem mora aqui, eu vou ser responsabilizado. O problema é que existe uma sensação tão grande de impunidade e ineficiência que acaba gerando esse tipo de coisa. Sobre a questão do zonamento socioambiental de Mato Grosso, que é uma revisão daquilo que já foi feito, já foi aprovado, enfim, a Assembleia parece que está se debruçando agora a promover alterações. E eu queria saber de você se é correto fazer essas alterações e por que é correto. Eu acho que, além de correto, é necessário. Um estado como o estado de Mato Grosso,
não pode ficar sem um ordenamento produtivo. E é assim que eu vejo o zoneamento. Ele é um ordenamento territorial. Ele diz o que pode e o que não pode em cada lugar. Ele é um ordenamento de uso de solo. O problema é que o ponto de largada deste zoneamento que começou a ser discutido agora foi errado. O ponto de largada desse zoneamento foi um documento produzido há mais de 10 anos atrás, aonde o uso do solo e das atividades produtivas no Estado mudaram muito. Vou dar um exemplo. Região do Guaporé. Há 10 anos atrás, quando esse texto foi produzido, a lavoura mais próxima de Pontes de Lacerda de soja era subindo a serra lá em Comodoro. Hoje tem gente plantando soja e colhendo com os mesmos níveis de produtividade de Sinop, ou até mais, a 2 quilômetros do centro de Pontes de Lacerda. Uma outra região, a região lá do Vale do Arinos, Juara, Brasnorte. Há 10 anos atrás não existia soja, algodão, milho naquela região. Hoje ela tem uma produção próxima à produção de Sorriso. E esse texto não leva isso em consideração. Esse é o erro. É você querer revisitar um documento fora do contexto histórico. Então, eu acho que o grande desafio hoje do Estado é produzir um texto atual que reconheça as atividades produtivas do Estado, que reconheça o cumprimento da legislação, porque o zoneamento não vai legitimar o ilegal, mas ele também não pode tornar ilegal o que é legal. E a gente precisa ter sabedoria para isso. As entidades do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual, a Secretaria de Planejamento do Estado, precisam ter maturidade para sentar todo mundo e construir um texto que atenda à necessidade do ordenamento territorial e produtivo do Estado de Mato Grosso. A gente não pode mais ficar olhando para uma foto do passado e querer usar essa foto como modelo para o nosso futuro. E esse é o grande erro do zoneamento. Eu quero voltar a esse assunto em um instante. Nós vamos para um intervalo e já estamos de volta com Vaccari falando sobre agora zoneamento agroambiental. Um instante só.